estamos de volta com mais um Universo Épico e hoje tem livro aqui no programa. E nosso entrevistado já está aqui comigo, é o Daniel. Daniel, tudo bem? Tudo bem, como é que estão as coisas aí, mano? Tô bem aqui. Tudo jóia. Daniel, o pessoal de casa ama livros, ama história. E aí conta pra gente, né, do que se trata, conta um pouquinho da sinopse de Retirantes, O Legado das Sombras. Legal, né? Esse livro aí, tô lançando ele aí, lancei recentemente, né? Meu novo livro. Ele trata aí da história de uma família que está fugindo aí vamos dizer assim, de umas criaturas, né, ficcionais, né? É uma ficção científica, né? Misturada com um pouco de fantasia, mas assim nos mesmos moldes aí dos retirantes que fogem do sertão nordestino, porque os personagens estão fugindo mesmo do sertão, uma família de retirantes que foge do sertão, dessas criaturas aí em busca de um lugar seguro para poder viver. Então, uma analogia aí, né, de uma ficção científica com as histórias que a gente já ouviu no passado aí da migração dos retirantes lá do Nordeste. E a gente quer saber, tá curioso, o que são essas criaturas? Então, né, essas criaturas elas representam, na verdade, né, o que faz as pessoas fugirem, né, dos lugares onde vivem. Então eu criei num ambiente, nesse universo, algumas criaturas que obrigam as pessoas a fugir dos lugares onde elas vivem, dos lugares onde elas queriam ficar, mas as condições de vida não permitem, né? E são criaturas que elas vão dizimando aí tudo que tem pelo caminho, né? Vão aí tudo que as pessoas, os alimentos, né? A tecnologia, eles vão dizimando, vão obrigando as pessoas a fazer essa migração aí, fugir dos lugares onde vivem, em busca aí de uma colônia, que é o lugar onde a esperança que as pessoas podem viver aí com segurança, né? Podem ainda manter a vida como próximo do que ela era antes dessas criaturas aparecerem. O legal do livro é que o escritor, né, ele coloca ali algumas informações e alguns deixam o próprio leitor imaginar, né, como seria. Então você deixa aberto para que a pessoa crie o próprio monstro na cabeça, ou você dá bastante detalhes, é rico em detalhes para formatar esse monstro, né? Na verdade, o livro conforme ele vai se desenvolvendo, né, as pessoas vão sabendo um pouco mais sobre essas criaturas. Então, quando elas surgem logo no primeiro capítulo, né, que elas acabam ali sendo risco, né, um perigo para as pessoas, elas acabam destruindo algumas coisas ali logo no começo. A pessoa não sabe exatamente o que é, só sabe qual a consequência do que ela fez, né? E aí, com o tempo, conforme a história vai se desenvolvendo, elas vão sabendo um pouco mais, né? Como elas são, de onde elas surgiram, né? Se foi uma criação do homem, se foi alguma coisa assim que surgiu de outra, né? Do místico. Aí vem toda essa história que é realmente para o leitor poder já ir imaginando e criando o seu próprio personagem ali, né? Eu já vou viajando aqui, eu adoro história que tem monstro, né? Então, eu recentemente comecei a assistir o live action na Netflix de Resident Evil, né? Nós temos aí também Um Lugar Silencioso com monstros, né? Bem interessantes. Então, você se utilizou de referências? Quais foram essas referências para criar essas criaturas? Então, o livro, eu usei aí, na verdade, duas referências principais, né? Uma referência para o cenário, então o cenário é bem do sertão mesmo. Então, se você pegar aí Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Aquela pintura de Cândido Portinari, né? Que tem o nome de Retirantes também, que é uma pintura que mostra uma família
assim, passando fome realmente. São cenários ali apocalípticos que estão aí, né, do lado da gente aqui no nosso país. Então o cenário foi inspirado um pouco nessas obras, nessa dificuldade das pessoas ali, aquela seca agressiva, né? E toda a história baseada aí na ficção mesmo, nos monstros, ela foi baseada no que você falou aí, um pouquinho de Resident Evil, um pouquinho aí de Mad Max, né? Uma história aí um pouquinho voltada para esses mundos apocalípticos que a gente vê no cinema. Então é uma mistura aí do que a gente tem real com uma ficção científica aí realmente, dessas histórias que a gente vê nas grandes bilheterias do cinema, aí, vê nos grandes livros. E como é que vai ser essa jornada desse herói, desse protagonista com os filhos? O que acontece é que, como o lugar onde eles viviam, né, ele está sendo dizimado, a família toda sai desse lugar, pai, filhos, avós, né, porque a ideia é que eles vivem todos juntos, né, e no meio do caminho vão perdendo as pessoas, né, alguns vão ficando no caminho, e chega um momento que esse pai e esses filhos, eles encontram ali um corpo de um militar, e esse militar deixou uma carta nos últimos momentos de vida dele, dizendo que ele pode ter a chave para resolver o que está acontecendo com a humanidade. E aí dizendo que essa chave tem que ser levada a uma colônia onde as pessoas ainda vivem aí, né, com um pouco de segurança, cercada de muros imensos aí, né, um lugar onde realmente eles ficam isolados. E aí eles vão nessa jornada tentar ajudar a solucionar o que está acontecendo. Uma história aí bem legal, os feedbacks que eu estou recebendo dos primeiros leitores estão sendo muito legais, estou bastante feliz aí. Ah, isso que é interessante, né? Eu já ia tocar nesse assunto. Bom, já que você adiantou, vamos falar então desse feedback do leitor, né? Esse feedback você falou que é interessante, né? E tem algum ali, né, que você já recebeu e que realmente ponderou alguma coisa que te fez pensar, ou só, por enquanto, só positivo? Quando eu tive aí num evento, né, recentemente, algumas pessoas compraram o livro e uma semana depois já comecei a receber feedbacks de pessoas que leram dentro de uma semana. Então foi assim muito legal, porque o livro tem 260 páginas, as pessoas lerem em uma semana é desafiador, né? E os feedbacks têm sido bem positivos, que eles estão querendo saber se vai ter continuação e como que vai ser essa continuação, porque gostaram muito da história. Já ocorreu, que você falou aí, de outros livros, as pessoas me darem feedbacks de pontos que eles achavam que podiam estar sendo melhorados, isso acontece também, e eu trabalho muito forte em ir lá e tentar consertar o que realmente faz sentido, né? Porque tem coisas que é o gosto do leitor, e aí é muito do que ele gosta e não, mas tem coisas que tecnicamente, às vezes realmente a gente deixa passar um pontinho ali, a gente vai atrás e corrige na próxima edição, né, na reimpressão, para não estar seguindo, né, com o erro ali para os próximos leitores. Em Retirantes, você está satisfeito com o que entregou? Eu acredito que sim. Eu acho que toda história a gente sempre quer melhorar, né? Se eu continuasse escrevendo ele, se eu continuasse revisando, eu ia melhorar mais, né? O escritor, ele é um eterno insatisfeito, né? A gente está sempre querendo melhorar a obra. Mas eu acho que para poder seguir em frente com a história e poder entregar, a gente precisa uma hora dar uma parada. Assim, bom, acho que agora está sei lá, uma qualidade que a gente entende que é aquela que a gente quer entregar, e a gente vai e entrega a obra. Eu acho que isso tem que acontecer, senão a gente fica anos escrevendo a obra e não entrega, né? Então acho que dessa vez a obra ficou bem legal, né? Foram aí quase que 2 anos escrevendo e editando, então foi um trabalho bem legal. 2 anos é bastante tempo, né? Por que levou todo esse tempo? O livro em si, né, a gente consegue escrever em 6, 7 meses, mas o livro, essa edição, ela tem ilustrações também. Então, assim, tem 12 ilustrações, e aí eu fiz um trabalho como ilustradora do Rio de Janeiro, né, a Ana Paula Brandão, ela fez as ilustrações para mim, a gente debatia os cenários das ilustrações, aí demorou mais alguns meses, né, aí acabou, depois vem a edição do livro, onde a gente também tem que fazer diagramação e revisões com os revisores, então é um processo longo, e aí o leitor lê em uma semana, o que é uma alegria, mas ao mesmo tempo dá aquela sensação, poxa, demorei tanto para escrever, né, e foi lido tão rápido. É quase que uma dicotomia. A gente tem a alegria ali e tem também essa sensação de que, poxa, podia ter durado um pouquinho mais, né? E aí, o que você está preparando? É um livro filho único
Ou tem brecha para ter continuidade? Ah, Michel, vou fazer uma trilogia, vai virar uma saga. O que você está preparando? Então, Michel, o livro, o cenário ele ficou muito rico, sabe? Com muitos elementos. E aí, quando isso acontece, a gente dificilmente consegue fechar a história num único livro, né? A não ser que esse livro tenha aí 700 páginas, né? 800 páginas. E ainda hoje no Brasil, um autor nacional, é bem difícil vender um livro de 700 páginas, né? A gente vê aí Stephen King, lança um It, a coisa, tem quase 1000 páginas e fica muito rápido, né? Sai das prateleiras muito rapidamente. Mas o autor nacional tem um pouco mais de dificuldade. Então o livro realmente vai ter umas continuações, dividir a história exatamente para as pessoas aí darem essa chance, né, para os autores nacionais comprar o livro, ver se gostou e realmente aí ir atrás dos próximos, aí com certeza, né, a história vai estar aberta a continuações aí. Hoje o legal que nós temos vários escritores, né, por conta do acesso. Então, de repente, o escritor não precisa lançar o livro na mídia física, né? Ele pode lançar na mídia digital. E com essa acessibilidade, né, esse acesso, isso também facilita, né, que novos escritores estejam nas prateleiras, né? Agora, você, Daniel, o que você faz para se diferenciar, se destacar e o leitor falar, esse daqui é o livro do Daniel, é a escrita dele? Olha, eu lanço, né, tanto no físico quanto na mídia digital. A mídia digital ela está começando a crescer, mas ela ainda é uma parcela pequena, aí, em torno de 15% a 20% no máximo dos livros que são adquiridos pelos leitores. Então a mídia física ela ainda tem um poder maior de penetração aí no grupo de leitores, né, nos leitores do Brasil. O que eu tento fazer é estar sempre presente, não só nos livros, mas nas redes sociais, né, o canal do YouTube, onde eu faço resenhas de livros. Então, assim, hoje eu acredito muito forte que os leitores eles não estão interessados só em ler a história só do escritor, eles querem participar de toda a vida do escritor, né, toda a vida literária do escritor. Se ele vai num evento, se ele está, por exemplo, escrevendo o livro, como é que está sendo a experiência, né, o que ele acha das leituras que ele faz. Então, tudo isso faz com que a gente esteja mais presente aí para que eles acompanhem esse processo. Acho que é uma característica dessa nova geração nossa, né, de estar acompanhando tudo que acontece, não só lendo os livros. E eu tento realmente estar presente em todos esses ambientes. É isso que eu ia perguntar, né? TikTok, Instagram, Facebook, é necessário estar presente. Sim, é necessário, né? Os autores, tem autores aí que ainda não conseguem, porque assim, os autores, né, existe uma categoria de autores que eles são muito concentrados, assim, muito em cima ali da concentração de se escrever o livro e tem um pouco, às vezes, até de dificuldade de estar fazendo essa presença na mídia, né? E aí, hoje é muito difícil as pessoas reconhecerem o autor e as suas obras se ele não estiver presente. Então nós estamos aí no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, Twitter, aí se procurarem Daniel Pedrosa escritor, vão achar meu nome, vão achar as obras, tem site, que é realmente para as pessoas acompanharem o dia a dia aí e saber exatamente como que as coisas estão acontecendo. Bom, enquanto você foi falando aí, já apareceu na telinha, né, as suas redes sociais, e são nessas redes sociais que o pessoal encontra você, acompanha seu trabalho e também adquire o livro. Sim, esse livro ele pode ser adquirido nas redes sociais comigo, se a pessoa quiser um livro autografado, aí tem link lá no Instagram para poder comprar diretamente comigo, mas está em todas as livrarias, né? O Retirantes, ele saiu por uma editora que tem esse acesso de poder editar em todas as livrarias, então Amazon, Livraria Cultura, né, Saraiva, todas as livrarias aí tem o livro, a pessoa pode também estar adquirindo aí o máximo de facilidade possível, né, para as pessoas realmente poderem encontrar a obra. Acho que isso é muito importante também. Daniel, por que é que o pessoal de casa tem que ler O Legado das Sombras? Olha, O Legado das Sombras ele não é só um livro de ficção, né? É uma história de uma família que quer encontrar um lugar melhor para viver. Então eu acho que isso é o que todos nós queremos, né? A gente está sempre querendo algo melhor, né? E a gente enxerga aí com o que está acontecendo hoje no mundo todo, né? Com guerras, com secas, fomes, né? Que as pessoas estão sempre em busca dessas coisas, né? De encontrar lugares para viver melhor.
Então, eu acho que o livro vai dar essa sensação para o leitor, vai dar uma mensagem para o leitor que essa luta é uma luta de todos nós, né? Independente da dificuldade, desde aquele que tem a maior dificuldade até aquele que não tem, a gente está sempre buscando fazer aí, encontrar lugares melhores e uma vida melhor para a gente. Então, essa é uma mensagem legal que o livro deixa. Essa é a função do escritor, né? Não só entretenimento, mas também trazer a reflexão. Isso, é isso que a gente tenta, né? Sempre que... Tem muita gente que às vezes me procura, principalmente quando a gente vai em eventos e bienais, assim, eu quero escrever um livro, como é que eu começo, como é que eu faço? Eu acho que o primeiro passo, né, do escritor é saber que mensagem que ele quer passar. Porque quando a gente lê um livro, a gente quer sair com uma boa história, mas quer sair também crescendo como pessoa, crescendo como, né, intelectualmente. Isso aí, quando o livro é pensado assim, ele traz essa oportunidade para o leitor. Acho que isso aí é fundamental, você tem toda a razão. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Quero agradecer por você separar um tempinho aí na sua agenda e bater esse papo com a gente. É um prazer. Sempre que tiver aí oportunidade, estou aqui. Acho que é muito legal ter esse tipo de bate-papo aí. É um grande prazer. Ó, vou arriscar aqui, né, gente? Tem ali uma previsão de repente, eu posso começar a produzir ou já está em andamento o próximo volume? Tem data aí? Data é difícil passar, né? Mas o próximo volume já está aí mais de 50% escrito. Espero terminar ele esse ano. E aí, se o pessoal realmente curtir o livro e o livro andar bastante aí, né? Tiver bastante retorno, aí a gente já leva para a editora e com certeza a editora compra essa briga aí. Ó, publicado, lançado, aí você volta aqui para dividir com a gente, combinado? Com certeza, tá marcado. Valeu, Daniel, um super abraço. Obrigado aí pela oportunidade. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais livro. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora seguimos aqui com mais uma entrevista. Ó, o convidado já está aqui, preparadíssimo, é o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, com você? Tudo jóia. E nós vamos falar sobre Pedras e Flores, é isso, seu livro? Pedras e Flores, exatamente. Olha só. Então conta pra gente, né? É sobre o que é a história, sobre o que se trata? Então, essa história ela vai acompanhar dois personagens, o Elias e o Isaac. O Elias é homossexual e o ponto de partida da história é o diálogo que ele tem com o pai para se assumir gay. E a partir daí, eu começo a desenvolver como ele lida com essa situação no seu dia a dia e como ele vai lidar também com alguns outros problemas familiares que acontecem no decorrer da vida e alguns problemas de relacionamento também. E o Isaac, enquanto isso, ele é pansexual, ele é casado com uma mulher, mas por alguns problemas que eles tiveram no passado e algumas escolhas erradas que ele fez, ele acaba tendo que lidar com as consequências disso no casamento dele atualmente, que acaba levando ao fim. E depois de um tempo, os dois se encontram, Elias e Isaac, e eles começam um relacionamento um pouco sem querer, digamos assim. E nenhum dos dois estava preparado ou buscando um relacionamento. O título, o nome do livro, né, sobre Pedras e Flores, é uma poesia. É um verso. Digamos que sim. Né? Então, como que você amarrou, né, de onde que surgiu a ideia, né, para esse título, para essa história? A ideia da história, na verdade, surgiu quando eu estava assistindo TV, eu acho. Não me lembro exatamente. E eu vi uma notícia e nem me lembro exatamente qual a notícia, e surgiu uma ideia na minha cabeça. E a partir daí eu fiquei imaginando e trabalhando em cima dessa ideia, e acabei desenvolvendo uma história muito longa, que eu tive que fazer uns cortes, algumas edições, e pensei que seria interessante, poderia ser interessante escrever um livro a respeito. E a definição do título veio justamente por essa dualidade das coisas boas e ruins que acontecem na vida, as partes belas, as partes não tão belas, mas duras, e por isso sobre Pedras e Flores.
E além desse start com essa notícia que você viu, referências, né? Você buscou referências, você consumia o gênero? Sim, com certeza. Eu leio bastante, eu gosto bastante de ler. Eu leio literatura LGBT, eu leio romances, drama, principalmente, que são os meus estilos favoritos. A ideia de escrever, de começar a escrever exatamente, surgiu quando eu li o livro As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne, que é o mesmo escritor de O Menino Pijama Listrado. E foi a partir desse livro que eu vi que existia um público, poderia existir um público que se interessaria por esse tipo de história que eu queria contar, e também que existia essa necessidade eu vi essa necessidade de ter personagens gays e LGBTQIA+, no geral, em que a história não ficasse focada somente na parte do sair do armário, na parte do se assumir e tal. Então eu queria algo mais denso, mais complexo, porque do jeito que a gente vê na mídia hoje em dia, os personagens LGBT na mídia mais tradicional, eles só aparecem para isso, para se assumir, para ter problemas com bullying, para ter problemas com preconceito. E embora isso também faça parte da minha história, porque isso está presente na nossa realidade, não é só isso que eu foco. Eu tento dar mais característica aos personagens, mais personalidade, mais problemas, mais momentos de alegria também. E de que forma que você foge, então, dos estereótipos e daquela coisa que é só drama na vida da gay? Então, na verdade de qualquer forma, sempre tem um draminha na vida do gay, né? Não tem muito como. Mas eu entro bastante na parte da literatura em si, o amor pela literatura, o amor pela música. O personagem do Isaac, ele é motoqueiro, então quando ele precisa fugir de alguma coisa, de algum sentimento, ele pega a moto e vai para o meio do mato de vez em quando. Sem contar nas partes da família, apoio familiar, não só com relação à questão da homossexualidade, mas o Isaac tem uma filha, por exemplo, e a relação dele com essa filha é bem interessante. Eu trabalho bastante a relação dos dois. O Daniel, escritor do bloco anterior, estava explicando para a gente que ele levou ali uns 2 anos de processo de escrita. E ele até explicou, né, que tinha ilustrações, então envolveram alguns detalhes no livro que fizeram com que levasse todo esse tempo. Como é que fluiu a sua escrita? Foi uma escrita rápida? Você já tinha a história toda desenhada na cabeça? Conta um pouquinho desse processo pra gente. Quando eu comecei a escrever, eu já tinha 90% da história definida. Eu já sabia como ela terminaria, eu só tinha alguns detalhes que eu precisava acertar. O processo inteiro me levou 9 meses, só da escrita, o que eu acho que está mais ou menos na média, para falar a verdade. Eu acho que é mais ou menos a média. Acredito que a maioria dos escritores escreve um livro por ano, talvez. E o processo completo de revisões, várias revisões que eu fiz, e edições e tal, total levou cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Hoje, se você ler de novo o seu livro, mudaria alguma coisa? Eu sou um pouco detalhista e um pouco perfeccionista, provavelmente sim. O que você mudaria? Provavelmente. Eu não posso dizer que é spoiler. Entendi. Bom, então a gente segue aqui falando sobre feedback, o retorno do leitor, né? E como é que está sendo, então, as impressões do público? Está sendo bem interessante. Algumas pessoas estão se identificando bastante com o personagem do Elias, que é o que tem uma voz mais dramática, mais presente, e que tem problemas que são mais, digamos, que são mais fáceis de se identificar. Que ele é aquela pessoa que está um pouco perdida na vida. Ele não sabe se quer continuar na profissão que está, ele não sabe se quer um relacionamento, ele não sabe um monte de coisa. Se quer continuar vivendo onde vive. Então, eu tive bastante gente chegando para mim falando que o Elias é praticamente a descrição deles. E que quando bateu o olho na história do Elias, eles se identificaram quase que instantaneamente. E também, muita gente fala que chorou bastante.
o que eu meio que gosto, que eu acho que uma das coisas que eu queria quando eu estava escrevendo era conseguir causar algum tipo de emoção no leitor. E boa parte do livro tem emoções muito fortes, de perda, de sofrimento, de luto. Então, se eu conseguir realmente fazer com que algumas pessoas chorassem ao ler, parabéns para mim. Oi, Eduardo, você acha que você já conseguiu furar a bolha e você tem esse objetivo mesmo de alcançar muito mais público? Sim, eu gostaria muito de furar a bolha, até porque, como eu disse anteriormente, a maioria das coisas que nós vemos hoje em dia na mídia em geral trata o homossexual de uma forma muito engessada. Então, eu gostaria que esse livro se tornasse um pouco mais conhecido, ou chegasse nas mãos de algumas pessoas que talvez tenham dúvidas a respeito, que não entendam como é ser gay, que pensam que ser gay é só sobre sexo, ou algo assim, e que eles pudessem ver que não é só isso, que tem sim isso, porque todo mundo tem, heterossexuais, homossexuais, não importa quem, mas que tem muita coisa além disso. Nós também temos outros dramas, temos muita parte feliz também. E quais estratégias você está pensando ou você já está executando para furar essa bolha, né? Quando a gente, pessoal de casa, nós falamos em bolha, de sair da comunidade, né, local, aquele nicho, né? As pessoas que ou só gostam de terror ou só gostam de determinados temas e alcançar o grande público, né? E quais estratégias você pretende executar ou já está executando para furar essa bolha? Um exemplo, tem ali não sei se você conhece, deve conhecer, o livro O Terceiro Travesseiro, né? Que tem peça de teatro, né? Então, eu quero saber mais dos seus projetos, né, para o livro. No momento, os projetos para o livro, inicialmente, é só de divulgação mesmo. Então, fazer essa divulgação por meios digitais, através do Instagram, através de websites, e também através de jornais e programas de TV, como agora, e tentar buscar algumas parcerias com bookstagrammers que não sejam ligados exatamente ao tema LGBT, mas que possam ter uma abrangência um pouco maior. Você segue somente com o gênero LGBT ou você pretende, vou escrever outros romances, fantasia? Então, eu tenho algumas histórias que eu quero contar. Tem mais uns 2 dramas e uma ficção científica, eu não sei se eu vou escrever ainda, e uma fantasia, mas todos eles têm um personagem central, um personagem importante, não necessariamente um protagonista, que é LGBT. Porque eu acho importante que tenha essa representatividade dentro dos livros. E não só a representatividade de orientação sexual, mas também representatividade de cor e essas coisas. Nesse livro, por exemplo, sobre Pedras e Flores, eu tentei, na verdade nem foi uma tentativa, meio que aconteceu. Os personagens não são todos brancos, que eu acho que isso é um ponto importante também de se fazer numa escrita. E sobre Pedras e Flores, acabou? É um livro único? Né? O que você está pensando para ele? Não tenho total certeza ainda. Eu vou esperar um pouco mais de feedback, mas essa história ainda está martelando na minha cabeça. Ainda tem mais coisas que estão martelando. Só que esse livro ele já fecha de um jeito muito bom. Eu gosto muito do jeito que ele fecha, que ele encerra. Só que ainda assim dá para continuar, porque eu sinto que eu tenho ainda uma história desses 2 personagens para contar. Então, não tenho certeza. É uma possibilidade. Olha só que legal. E o pessoal de casa, né? Por que é que tem que ler o seu livro? Porque as pessoas precisam ter um motivo para sorrir, porque as pessoas precisam ter um motivo para conhecer pessoas diferentes da sua bolha, e quem gosta de chorar lendo ou assistindo alguma coisa também vai ter um prato cheio aqui. De acordo com o que me disseram, vai ser um prato cheio. Como é que faz para te encontrar, então, acompanhar o seu trabalho, né, adquirir o livro? Tem TikTok, Instagram, Facebook, agora é o momento.
O livro está disponível principalmente na Amazon, tanto na versão e-book quanto na versão física, e também no site da editora Viseu, www.viseu.com.br. E é fácil me encontrar no Instagram, no edu.dias, edu com 2 Os, EDOO.dias. Olha só, tendo novidades, seja romance, terror, ficção, fantasia, volta aqui para compartilhar com a gente. Com certeza, pode deixar. Valeu, Eduardo, um abraço. Abraço, prazer. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!